uma pessoa tem certa quantidade de sorvete, quando fala certa quantidade, uma quantidade que a gente não tem. Então, certa quantidade de sorvete e deseja servi-lo em taças, todas de mesmo tamanho e com a mesma quantidade de sorvete. Se forem colocados 300 ml em cada taça, ficarão faltando 120 ml na última taça. Mas, se forem colocados 280 ml em cada uma, sobrarão 80 ml. A pergunta do problema é, sabendo que todas as taças foram utilizadas, a quantidade inicial de sorvete. Quanto que tinha do sorvete? Então, colocar aqui a letra S é o que a gente quer. S de sorvete é o que a gente quer, a quantidade inicial em litros. Como a gente está tratando aí no enunciado em ml, 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 no final a gente vai fazer uma conversão para litros. Tá, vamos ver os dois cenários. A pessoa tem uma certa quantidade de sorvete e tem que servir em taças, tá aqui em cima. Todas de mesmo tamanho com a mesma quantidade. Beleza. Aí ele começa falando de uma situação e depois outra situação. Ou seja, a quantidade de sorvete não vai mudar. Tem a primeira situação que a gente vai colocar aqui e a segunda situação que vai colocar aqui. Essas duas situações, elas vão usar toda a quantidade de sorvete. Não vai faltar nem restar. Ou melhor, não vai precisar nem aumentar nem diminuir essa quantidade total. O que vai ter que fazer o remanejamento é entre as taças. Então vamos ver aqui. Se forem colocados, é a primeira situação, então a gente está aqui, na primeira situação. Se forem colocados 300 ml em cada taça, então a gente está colocando 300 mililitros em cada taça, ficarão faltando 120 ml, ou seja, vai faltar 120 ml, então a gente vem e tira 120 ml porque faltou 120 ml, porque dessa quantidade total de sorvete aqui vai faltar. E na segunda opção de distribuição das taças, tá aqui, Mas se forem colocados 280 ml em cada uma, então a segunda opção, ao invés dos 300, são 280 ml por taça, sobrarão 80 ml, ou seja, ao invés de faltar, vai restar, então mais 80. Entendendo o que a gente escreveu. Se a gente colocar 300 ml em cada taça, vai faltar na última taça 120. Ou seja, quando a gente usa a palavra faltou, negativo. Na segunda condição se a gente usar 280 ml em cada taça, ou seja, diminuiu a quantidade de sorvete por taça, vai sobrar 80 ml. Ou seja, se sobrou, olha o sinal, mais, positivo, está sobrando. Ok, você concorda comigo que essas duas equações são iguais? Se elas são iguais, vamos igualar as duas aí. A gente vai igualar e encontrar a letra T, que é a quantidade de taça. Igualar a primeira situação igual à segunda situação. A primeira situação são 300 ml por taça, vai faltar 120. A segunda situação é 280 ml por taça, só que nesse caso vai sobrar 80. Nós temos tudo em função da letra T, que significa a quantidade de taças. Se está tudo em função da letra T, vamos jogar o que tem letra de um lado e o que não tem do outro, então vai ficar 300T já desse lado aqui. Esse 280 que está positivo vai passar negativo, menos 280T, igual a 80 que já estava do lado direito. Esse 120 que está negativo vai passar positivo, então mais 120. 300 menos 280 vai ficar 20T, igual a 80 mais 120, 200. Esse 20 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, então vai ficar 200 dividido por 20. Corta esse zero com esse zero aqui. 20 dividido por 2 é T igual a 10. Então, no total, nós temos 10 taças de sorvete. Mas a gente não quer o quantitativo de taças de sorvete. A gente quer o quê? A quantidade inicial desse sorvete aqui. A quantidade inicial desse sorvete ela é dada por essas duas equações aqui. A primeira situação está aqui,
a quantidade inicial de sorvete é igual a 300 ml por taça menos 120. Ou então a segunda situação, a quantidade total de sorvete é 280 ml por taça mais 80. Por que eu falei que eu ia resolver aqui? Porque a gente pode pegar tanto a primeira quanto a segunda situação que tem que dar o mesmo resultado. Eu vou pegar a segunda situação porque tem uma conta de soma aqui. Soma a gente gosta de fazer, então pela segunda situação, mas eu vou resolver dos dois jeitos aqui. Então pela segunda situação, a quantidade inicial de sorvete é 280 T mais 80. Então S igual a 280 vezes T. T vale 10, então vezes 10 mais 80. S igual a 280 vezes 10 vai dar 2.800 mais 80. 2.800 mais 80 vai dar 2.880 ml. Passando para litros, é só voltar 3 casas aí. Então vai ficar 2,88 litros de sorvete. Então 2,88 litros de sorvete está na alternativa B. Então letra B é o gabarito da questão. Tá aqui. Para você que tem dúvida se poderia ter usado a segunda ou a primeira, qualquer uma das duas, eu vou resolver. Então da primeira situação, mesmo jeito, tem que dar o mesmo resultado necessariamente. S é igual a, passar um traço aqui, 300 ml por taça, menos 120. S igual a 300 vezes T, T vale 10, menos 120. S igual a 300 vezes T vai dar 3.000, menos 120. 3.000 menos 120 vai dar 2.880 ml e bateu com o que a gente tinha encontrado aqui, ó. 2.880 ml bateu aqui, ok? Então, tanto a primeira equação quanto a segunda equação vão resolver, desde que você encontre o quantitativo de taças que está aqui. É só equacionar e resolver a questão. Então, gabarito, letra B.